Você lembra que hoje nós falamos que hoje seria a porta do lixo. O clamor a ser feito hoje será na porta do lixo lá em Jerusalém, por onde todo o lixo saía. E você sabe que o diabo sempre tenta fazer isso, né? Sempre tenta humilhar, envergonhar, tirar a autoestima da pessoa, roubar a fé. É o que o diabo sempre tenta fazer, por dúvida. Porque essa porta do lixo, ela era a porta mais próxima do santuário. Então, para eles, na época, representava imundícia, que é sujeira e imundícia, sujeira. Mas que eles se tornavam impuros, que eles se tornariam sujos, passando pelo lixo. Quer dizer, era uma forma do inimigo humilhar, e ao mesmo tempo fazê-los se sentirem indignos. Como é que eu vou me apresentar a Deus se eu me tornei impuro passando pelo lixo? Você está entendendo? Está compreendendo? O diabo traz acusação, o diabo faz você lembrar do passado. Ah, quem é você? Ele traz um monte de situações para você se sentir indigno de Deus, da presença de Deus, do Santíssimo Senhor. Ele faz você ficar, quem sou eu? Ah, eu não tenho fé, eu me afastei da igreja, e errei, pequei, usei droga, seja lá o que for. Ele fica tentando sujar a sua mente, tentando sujar sua mente e o seu coração, para você se aproximar de Deus sem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Para me aproximar de Deus, eu preciso me aproximar pela fé, pela certeza que Ele existe, que Ele está presente, que Ele responde, que Ele quer me responder. Ele quer me responder. Então eu não sei o que você está trazendo dentro de si. Se você está aqui, você se sente um lixo, porque você está rejeitado, desprezado, não teve pai, não teve mãe, foi abusado, talvez pela própria família quando criança, cresceu na casa de tio, de avô, eu não sei. Se você usou drogas, se você se perdeu, adulterou, prostituiu, e hoje as pessoas olham para você como um lixo, você se vê como um lixo. Como aquelas mulheres que viveram como garota de programa, ou no adultério, que ficavam tentando no banheiro esfregar para tirar a sujeira, mas a sujeira não saía porque estava dentro. Você se sente assim? Ou você está carregando dentro de você o lixo que o diabo colocou? Depressão, angústia, tristeza, vontade de morrer, desespero. O lixo do vício, das drogas, e você não consegue se livrar. O que é um lixo que está dentro de você e que de repente faz você pensar assim: eu acho que Deus não olha para mim. Então a primeira coisa que você tem que ter para ser livre de todo o lixo que você tem carregado, que o mal tem colocado em você, é você crer, é você ter certeza. Eu não mereço nada, mas porque eu creio, eu tenho direito. Deus é tão maravilhoso, porque Deus sabe. Quem é que poderia merecer alguma coisa de Deus? Santíssimo. Quem poderia merecer? Então, como não dá para merecer, então Ele criou o mecanismo para que eu possa ter direito, que é a fé nele, no caráter dele, na palavra dele. Ficou claro? Então, você merece? Não. E se você chegou aqui carregando lixos, ou se sentindo um lixo, você vai sair daqui transformado, não porque você merece, pelo que fez ou deixou de fazer, mas porque você está crendo na palavra de Deus. E a palavra lava, limpa. Vê a criancinha para a escola, melhor, não é? Ficou claro? Vocês entenderam? Olha só o que aconteceu aqui. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, se queres indica o quê? Dúvida. Se queres, podes limpar. Quer dizer, eu sei que o Senhor tem poder para me limpar. Eu não sei se o Senhor quer. Por que o leproso tinha aquela dúvida? Porque até hoje as pessoas usam isso. Ah, eu não sou leproso não. Ah, parece que eu sou leproso. Todo mundo entende isso, sim ou não? Por quê? Porque o leproso naquela época era maldito.
o leproso não podia conviver na cidade. Ficava leproso, ele abandonava a família e tinha que viver recluso. Ele não podia se aproximar das pessoas. O leproso era o pior lixo da sociedade. E se ele se aproximasse da cidade, ele era apedrejado. Então, quer dizer, o leproso era um lixo, vivia recluso, morrendo aos poucos, isolado da família, de tudo e de todos. Obviamente, passando necessidade, fome, quer dizer, um lixo. Então, esse leproso se via como a sociedade tinha rotulado. Ele se via como? Como um lixo, como um leproso. Quer dizer, eu não sei se o senhor quer me curar. Poder eu sei, mas eu sou um leproso. Eu sou um leproso. Ninguém quer nada comigo. Minha vida não vale nada. Eu não sou nada. Então, aquele sentimento, porque todo mundo via como leproso e eles se viam como leprosos, será que Deus vai querer alguma coisa com leproso? Então, a primeira coisa que tem que ser arrancada é a dúvida. A dúvida tem que ser removida. E aproximou-se dele um leproso rogando-lhe, e pondo-se de joelhos diante dele, ele dizia: se queres, bem pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, olha só, poucos o Senhor Jesus fala isso. Por que a compaixão? Por que a compaixão? Por que Jesus se compadeceu dele e não de outros? Curou muitos. Mas por que fala que ele teve compaixão do leproso? Porque a pior lepra estava dentro dele, que era aquela dor na alma. Que Jesus sentiu a dor que aquele homem sentia dentro de si. Jesus viu aquele homem ali de joelhos, se sentindo uma porcaria, se sentindo um lixo, um verme. Jesus sentiu a dor que ele carregava dentro dele, de se sentir inútil e tudo mais. Jesus teve compaixão, porque os outros doentes ele não teve compaixão, ele falou, curou, acabou. Porque ele carregava mais do que um problema de fora, era o de dentro. Sempre o pior problema será o de dentro. Estendeu a mão e tocou e disse-lhe, quero, está aqui, quero ser limpo. Então o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, eu quero. Não importa se você é o lixo da sociedade, não importa quem você é, eu quero. Aqui, por favor. A senhora lutou 7 anos errado. Sim, senhor. Preste atenção. Porque a senhora não tinha entregue nem a sua vida ainda. Exatamente. E queria que Deus resolvesse a vida dela. Sim, senhor. Quando a senhora entendeu, a senhora se entregou, recebeu o Espírito Santo e entregou a sua filha. Entregou medo, entregou dúvida, entregou tudo. Quanto tempo depois ela veio para a igreja? Foi exatamente para ela vir para a igreja foi mais ou menos 8 meses. Do primeiro dia até o dia que ela veio, 8 meses. E daí a 4 meses a transformação total da vida dela. Então, ao todo foi 1 ano. Contado 1 ano. Então, daquele dia do desafio. Sim, senhor. Ela começou a vir depois. Veio. Em 1 ano ela estava transformada. Totalmente me surpreendeu no batismo. Daí 1 mês ela estava sendo batizada com o Espírito Santo e uma nova menina. Então, Deus abençoe mais, tá? Agora, entenda bem o caso dessa senhora, que é o caso da maioria das pessoas. Que é o que aconteceu comigo, já falei várias vezes. E acontece com a maioria das pessoas. Que as pessoas vêm para a igreja e ficam focadas só nos milagres. Mas o milagre vem de quem? Ora, então o que é mais forte? Eu ter um milagre de Deus ou Deus, dono dos milagres? O problema é que a religião ensina as pessoas que estar na igreja é ser de Deus. Está dentro de uma igreja, está lendo a Bíblia, então é de Deus. E não é assim que funciona. Deus é muito claro. A igreja é o primeiro contato que você tem com Deus, para saber qual é a vontade dele, que não é cruz, não é karma, não é destino, não é provação, que você não merece, mas passa a ter o direito quando crê. O que o Senhor Jesus fez? É o contato para você se aproximar de Deus, para você chegar a Deus. Inclusive, como eu falei na quarta-feira, se você realmente é de Deus ou quer ser, não tem como faltar. Então, toda quarta-feira é mais de 4.000 pessoas
Só às 7h30 da noite aqui, fora o dia todo. Pessoas que enfrentam trânsito, chuva, todo tipo de problema, como você, que não vem. Mas elas decidiram sacrificar para mostrar a Deus a importância que Ele tem e para o bem que tem feito para a alma delas. Então, de repente, está faltando só você. Nessa quarta, nós estamos ensinando o poder que há na oração do Pai Nosso. Você sabe que o Senhor Jesus falou que Deus não ouve orações repetitivas. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Pai nosso que estás no céu, santificado. Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás no céu, Pai nosso. Isso é o quê? Repetição. Deus não ouve isso. Deus não ouve. E ainda que você só ore uma vez, Pai nosso que estás nos céus, se for apenas uma repetição do que você decorou, não chega a Deus. Então, na quarta, nós estamos fazendo um estudo muito profundo. Nessa quarta agora, venha a nós o vosso reino. O que é isso? E quando o reino de Deus vem a nós, você vai ver agora, Jesus falando. Quando o reino de Deus chega até uma pessoa, chega a vida, chega a libertação, chega tudo que uma pessoa precisa. Jesus falou, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas, tudo que você precisa vai ser acrescentado. Mas primeiro, mas o que é o reino de Deus? O que é buscar o reino de Deus? Como trazer o reino de Deus para a minha vida? Quarta-feira nós vamos estudar profundamente isso. Mas está dentro do problema que as pessoas vivem, que as pessoas enfrentam. Então as pessoas, elas querem os milagres, e Deus está oferecendo o reino dele. O reino dele dentro da pessoa. E não só os milagres, os benefícios do reino dele. É como as pessoas que vão para os Estados Unidos para fazer a vida, qual é o maior sonho delas? Se tornar cidadã. Porque muitos vão ilegais. O maior sonho é a pessoa se tornar cidadã do reino dos Estados Unidos. Cidadão americano. Sim ou não? É o sonho. O sonho das pessoas é esse, porque aí elas não vão ter mais, vão estar na ilegalidade, não vão correr riscos, como muitos foram presos, deportados agora há pouco tempo. Elas vão ter 100% dos direitos de um cidadão americano. Vão poder andar de cabeça erguida. Então o que eles mais desejam não é o dinheiro, porque a qualquer hora podem sair de lá. Eles entendem isso. Preciso me tornar cidadão. Então, e na igreja, a pessoa não entende isso. Deus quer que você seja cidadão do reino dele. Ele quer trazer o reino dele para você. E às vezes a pessoa, não, o reino não, eu só quero o dinheiro, a cura, isso, aquilo, outro. Então a qualquer momento você vai cair. Olha só o que o Senhor Jesus fala. E quando o espírito imundo tem saído da onde? Olha só. Espírito imundo. Por isso que toda sujeira vem do diabo. O diabo gosta de imundície. O diabo gosta de sujeira, porque ele é imundo. O diabo é imundo. Perdeu a luz que tinha. Onde a sujeira é demônio. Então você vê que o espírito imundo sai do homem. Onde os espíritos querem viver? Dentro de nós. Os espíritos querem viver dentro de nós. Para, através do sofrimento imposto, quando ele está na vida de uma pessoa, ele tenha prazer. O único prazer do diabo é o sofrimento do ser humano, que é o sofrimento de Deus. Porque ele sabe que vai passar a eternidade no lago de fogo queimando. Então o único prazer dele, desejo, ele não tem mais desejo. O diabo não tem esperança nenhuma. Então o único desejo, trazer sofrimento para Deus. Através do ser humano. Então os espíritos não querem ficar na encruzilhada, no cemitério, no terreiro. Não, ele quer ficar dentro de uma pessoa. Dentro de você, dentro de nós. A nossa casa, o nosso corpo é uma casa, é uma morada. Ou para o Espírito de Deus ou para o Espírito do diabo.
Não tem como mudar isso. Não existe meio termo. Então o Senhor Jesus disse: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para onde? Minha casa. Ele saiu da onde? De um homem. O nosso corpo vai ser casa para o diabo ou casa para Deus. Ah, eu não quero nada com o diabo. Você não precisa querer nada com o diabo. Se você não tiver com Deus, você vai ser a casa para o diabo. Eu ou você. Não é questão de querer, não. Ah, eu não quero. Bom, se eu não quero, então eu tenho que ser de Deus. Eu tenho que preencher a minha vida com o Espírito de Deus. Jesus falou: de onde sair? E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Isso é o que acontece. A pessoa chega numa igreja e ela é liberta de algumas coisas. Liberta de vícios, liberta de drogas, de manias, costumes, de prostituição, de adultério, de doenças. Então a pessoa vem para a igreja e ela vence algumas coisas, vence alguns problemas. Pela fé na promessa, ela quebra maldições. E o espírito sai. O espírito sai. E a vida da pessoa fica assim, varrida, ornamentada, quer dizer, fica tudo bonitinho. Você vai morar numa casa, aí você chega lá, está tudo sujo, está fechado há muito tempo, tem rato, barata. Você vai, limpa tudo, varre tudo. Aí você deixa tudo limpinho, cheiroso, coloca os seus móveis, pronto. Aí você pode morar dentro. Poxa, ficou bonitinho. Sim ou não? Aí é isso que acontece. Então vem para a igreja, aí a vida da pessoa fica bonitinha. Poxa, eu tinha perturbação, eu tinha isso, eu tinha aquilo. O espírito saiu. Isso quando sai. Porque tem gente que nem consegue expulsar os espíritos. Aí fica direitinho. Esse espírito que saiu volta e vê. Poxa, a vida dela está ótima. Está boa. Mas está? Põe de novo aí, por favor. Desocupada. Acha desocupada. Não tem ninguém em casa. Então, ele vai. Voltarei para a minha casa de onde tem... Não, pode ir. Pode ir. Daí... Não, meu filho, você está pulando aí, querido. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos, o quê? Pior. Ela está vazia. Está curada, está liberta, está isso, está aquilo, mas está vazia. Desocupada. Ele corre chamar 7 demônios mais fortes, piores do que ele. E aí, entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Atos de quem? De quem? Então, o diabo não faz nada sozinho. Assim como Deus. Deus instituiu que tudo que ele fizer é através da gente. Porque de Deus somos cooperadores, disse o apóstolo Paulo. O diabo também. Você vê que não está escrito ali, os atos desse demônio ou desses demônios são piores. Não, os atos desse homem. Então o diabo entra no corpo de uma pessoa e aí é a desgraça que a gente vê hoje em dia. Então pessoas que não têm amor, que matam por qualquer porcaria, pessoas vazias, ingratas, viciadas nas drogas, que traem, que fazem tudo que não presta. Tudo que não presta o ser humano está fazendo hoje em dia. Por quê? Porque há um espírito maligno ali. E aquela pessoa vai fazer coisas piores do que ela já fez. Você pode ver. Você que já foi afastado, você sabe disso. Você que conhece uma pessoa que foi ou que está afastado, você sabe. A pessoa sai da presença de Deus, ela faz coisas, ou está fazendo coisas, ou fez, que ela nunca tinha feito antes de conhecer a Jesus. Sim ou não? É muito pior. Muito pior. Porque os demônios, eles entram com força total e com reforço, para que a pessoa não consiga mais vencê-los, não consiga mais usar a fé, não consiga mais crer na promessa.
Vem com força total para a pessoa ficar caída, prostrada, destruída. Então entenda isso, gente. Não basta estar na igreja, conhecer a Bíblia, cantar, orar, louvar, crer na promessa e conquistar a bênção prometida. Isso não é suficiente. Se o meu corpo estiver desocupado, ele não vai ficar desocupado. Deus espera que eu chame, o diabo entra porque eu dou chance. Por isso ele disse, não deis lugar ao diabo. E a única forma de você preencher sua vida, sua casa, é o Espírito Santo. Ou é o Espírito do diabo, ou é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Você está entendendo? Então o que você tem que buscar com mais força, com mais desejo? Conhecer a Deus, receber o Espírito Santo. Você vê, essa senhora lutou 7 anos. Sofrendo, a filha quase se matando várias vezes. Quando veio o reino de Deus, pronto, ela se tornou forte. Ela passou a ter confiança que a filha não ia se perder. E dela passou para a filha. A libertação e depois a filha buscou o Espírito Santo. Então o que acontece na igreja? Muitas pessoas vêm à igreja e ficam só nas correntes. E mesmo quando vem domingo, ela vem só oração, água, propósito. Se tirar, honestamente, se a gente dissesse assim, ó, nós não vamos realizar mais nenhuma oração domingo, nem água, nem mais nada, você viria? Não, responde para você. Porque se você fala, não, eu só venho aqui por causa da oração, da água, disso, daquilo, das bênçãos, dos milagres, então, você está perdido. Você está correndo risco na tua alma. Você hoje pode estar vencendo, você pode estar hoje tendo milagres, mas você está correndo um risco, a tua alma está perdida. Porque você está de olho no que Deus tem para dar e não em Deus. Olha só. Jesus disse certa vez aos religiosos, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Quer dizer que quando o reino de Deus chega na vida de uma pessoa? Quando os demônios saem. Então, eu tenho que buscar a Deus, querer a Deus, crer em Deus, crer nas suas promessas e não querer mais o diabo e o que é do diabo. Porque às vezes a pessoa não quer o diabo, mas ela quer o que é do diabo. Do diabo é o medo, do diabo é a dúvida, do diabo é a pornografia, do diabo é o adultério, do diabo é a embriaguez, do diabo é a inveja, prostituição, adultério. Ora, eu não quero o diabo, mas eu quero o que é dele? Não tem, não existe. O que conta não é o que eu falo, é o que eu faço. Ah, eu não quero o diabo, mas eu faço aquilo que é dele, então eu quero. Não quero, mas vou ter. Então, para você ter o reino de Deus, tem que expulsar, tirar tudo da sua vida que desagrada a Deus e que agrada o diabo, que traz ele, que aproxima ele de você. Viver pela fé na palavra de Deus. E quando sai o espírito maligno, o que tem que vir? O reino de Deus, que é o que nós falamos. Quarta-feira você vai entender o que é o reino de Deus. Então você precisa disso. Senão você vai ter um tempo de validade. Você vai ter tempo de validade. O que tem de gente que já passou aqui nesses 20 anos do santuário aqui, que deu testemunho, foi até para a televisão, foi até para outro país, testemunho. Não está mais aqui. Não está mais entre nós. Está pior do que quando chegou a primeira vez. Sim ou não? Porque só ficou nos milagres. Só ficou nas bênçãos. Venha a nós o nosso reino. Não. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, você está vendo? Não existe meio termo no mundo espiritual. O Senhor Jesus foi claro, se você não é comigo, você já é contra mim. Não, eu estou pensando se eu vou entregar minha vida, você já é contra ele.
Não tem meio termo, não existe um muro para ficar em cima do muro. Não tem um lugar, não, eu estou aqui decidindo se eu vou para lá ou se eu vou para cá. Não existe esse lugar. É isso que o Senhor Jesus quis dizer. Se você não é comigo, você é contra mim. Porque só sobra o lado do diabo. Só tem dois lados, de Deus e do diabo. O reino de Deus e o reino das trevas. Se eu não entro no reino de Deus, eu estou no reino das trevas. Quem comigo não ajunta, espalha. Se eu ficar assim, parado, Jesus disse que eu já estou espalhando. Então quem não se movimenta, quem não se move para conhecer a Deus, receber o Espírito Santo, ter o reino de Deus dentro de si, já está no reino do inferno. Já está. Já vive uma vida guiada, conduzida pelo Espírito desse mundo. E se pontualmente, mas por que eu creio na promessa, eu faço corrente, campanha, e eu tenho resultado se eu estou no reino do diabo? Porque Deus quer deixar testemunha de que você não quis escolher o reino de Deus. Testemunha de que a palavra dele é verdadeira, o caráter dele não falha. Já falamos isso muitas vezes. Que o caso mais típico são os 10 leprosos, que chegaram até o Senhor Jesus. Jesus profetizou a cura dos 10, e aí daqui a pouco voltou um leproso. E Jesus perguntou, não eram 10? Sim ou não? Esse foi salvo. Você acha que aqueles 9 leprosos enganaram Jesus? Poxa, se eu soubesse, eu não tinha curado eles. Se eu soubesse que eles iam curtir a vida, nem para agradecer voltariam, eu não teria curado. Você acha que foi isso? Não, Jesus curou, mesmo sabendo que eles não iam voltar mais, que eles iam curtir a vida deles. Por quê? Porque aquela cura, no dia do juízo final, é testemunha de que eles souberam que Deus existe e não quiseram a Deus. Então você pode estar vivendo no reino das trevas, no reino do diabo, mas conquistar bênçãos do reino de Deus. Igual uma pessoa que está lá nos Estados Unidos, ilegal. Trabalha, ganha o seu dinheirinho, junta dinheiro, mas a hora que for achada, tchau. Está claro? Então você está no reino das trevas, mas você crê na promessa. Bom, então você teve fé. Então Deus, eu vou responder a fé na minha palavra, meu caráter. Testemunha contra ela que eu existo, mas ela não quis a mim, ela só quis o que eu tenho. Isso é sério. E muita gente não vê isso, não enxerga. Quem não é contra mim, já é contra mim. Quem não é comigo, já está contra. Não tem outro lugar para ficar. Sala de espera, só no inferno. Sala de espera é só no inferno. Você está na sala de espera, estou decidindo o que eu vou fazer, se eu vou me entregar, você já está na sala de espera do inferno. Para o céu não tem sala de espera. É tudo ou nada, ou é ou não é. Amém? Então quem é você? Você é essa pessoa que o Espírito até saiu, está saindo, mas daqui a pouco vai ficar pior do que era? Ainda que leve 1 ano, 2, 5, 10, 15? Ou você é essa pessoa que saiu e você já trouxe ou está buscando o reino de Deus para a sua vida? Na minha vida, demônio nunca mais. E eu não quero o que Deus tem, eu quero Deus na minha vida. Pensa nisso. Aí, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu... Quer dizer, quando você recebe o Espírito Santo, dentro de você começa a jorrar rios de vida. Por isso que não pode ter depressão, não pode haver esses sentimentos naturais do ser humano, não podem vencer uma pessoa que tem rios de água viva dentro dela. Um rio, se você jogar um caminhão no rio, ele vai levar. Sim ou não? Você viu aí as enchentes que houveram aí, que a rua ficou quase igual a um rio, e levou caminhão, carro, virou, tombou. Joga um caminhão no rio, ele vai levar. Você tem um rio jorrando, de dentro para fora. Então, de dentro de você sai vida. E tudo que quiser entrar, não consegue. Não entra. A correnteza leva, sai. Vem maus olhos, vem medo, vem dúvida, vem desespero. Não suporta, o rio leva. Amém, pessoal? Dá para você entender? Olha o que Deus quer fazer com você, com a gente. Isso é muito forte.
Mas, e isso disse ele do Espírito que haviam de receber, os que nele crescem. Quer dizer, esse rios é o Espírito Santo. Agora tem um outro lado, meu Deus, que talvez seja até pior. Talvez seja pior, não sei qual é pior. Aqueles que vêm para a igreja e ficam crendo nas promessas e até veem promessas se cumprirem, mas vazios. Ou aqueles que se iludem, porque decoraram a Bíblia e agora vivem louvando, como acontece hoje em dia. O louvor é o que está em destaque. Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mau se retirava dele. Era só um momento. Tem aqueles que chegam nas igrejas, nem libertos são. Eles não são nem libertos. Continuam, não se arrependem dos pecados, continuam com mágoa, com maus olhos, com raiva, enfim. Continua tudo igual. Às vezes para de fumar, de beber, às vezes para com alguma coisa assim. Por quê? Porque a pessoa vem na igreja, o louvor traz alívio. O louvor traz alívio. Melhora, mas não muda. A função do louvor é outra. Então Davi, no princípio, vamos lá que Saul está endemoniado. Tocava a harpa, ele sentia um alívio. Mas chegou uma hora, e isso acontece com todo mundo. Eu já atendi ministro de louvor querendo se matar. Ministro de louvor. Atendi uma família outro dia que a mulher disse, meu marido é ministro de louvor, mas ele pega a faca para a gente. Por quê? Porque a pessoa não está nem liberta. Mas o louvor traz alívio. Mas chega uma hora que nem o louvor vai trazer alívio mais. Nem a pessoa cantando, louvando e vendo os outros ali chorando, aparentemente a presença de Deus vai satisfazer. Não tem como. Tem gente que tudo para ele é louvor, só quer louvar. Mas a vida não mudou. Melhorou, teve um alívio e passa um tempo, fica uma desgraça. E até irmão contra irmão começa a se matar. Olha só, chegou uma hora então, Saul atirou e tocava Davi com a mão a harpa. E procurou Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu a parede com a sua lança, porém fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Quer dizer, chegou uma hora que Saul está endemoniado, foi lá ele de novo com a harpinha dele, e Saul, o demônio Saul pegou a lança e tentou cravar ele na parede. Mas aí Davi tentou de novo, sei lá, né, vai que eu não toquei direito. Davi tentou de novo. Então nós lemos o versículo 10, agora você está vendo o versículo 11. Já foi outro dia. E Saul atirou, de novo ele pulou. E Saul atirou com a lança dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Fugiu, teve que fugir. Quer dizer, chegou uma hora que o louvor nem alívio mais. E Saul tentou matar Davi. E Davi, louvando, teve que correr, teve que fugir. Então tem gente também que chega na igreja, ela se envolve só com sentimento. Sente um bem-estar. É o Espírito Santo. Não, quando é o Espírito Santo, sua vida não melhora, sua vida muda, dentro para fora. Você não tem na igreja uma sensação boa e quando sai da igreja, você de novo está desesperado, angustiado. Aí você precisa louvar de novo. Tem gente que vive louvor 24 horas. É o rádio, é fone, porque só o louvor traz alívio. Mas vai chegar uma hora que não vai aliviar mais não. Não vai aliviar. E você corre o risco de você morrer, de você se matar, de você perder tudo que você tem. A única coisa que pode nos guardar dos espíritos malignos é a presença de Deus dentro de nós. É o Espírito de Deus. E contra o diabo não é louvor, contra o diabo é guerra. Fique de pé, por favor. Olhe para dentro de você agora. Se você fala assim, bispo, eu só tenho as bênçãos. Talvez nem bênçãos eu tenho ainda.
Ou eu estava assim, eu vivia buscando alívio. Às vezes dá vontade de trazer a cama para a igreja e morar na igreja, porque na igreja eu tenho paz, mas fora da igreja eu não tenho. Porque o reino de Deus não está em você. E Deus quer trazer o reino de Deus para dentro de você. Se você quiser, você vai falar com Deus agora. Reconheça isso. Tudo que Deus quer é sinceridade, tudo que Deus quer é verdade, tudo que Deus quer é arrependimento. Ó Senhor, eu tenho te buscado só para ter coisas e pessoas, mas agora eu quero o Senhor. Eu digo que eu quero Deus e não quero o diabo, mas eu tenho aquilo que é do diabo. Eu vivo com essa mágoa, com esse rancor, com maus olhos, com mentira. Eu não quero mais isso para a minha vida. Então você pode encerrar essa reunião dando a Deus a condição de tomar você para Ele. Ou você pode encerrar essa reunião só como alguém que vai, pela fé nas promessas, obter promessas por algum tempo. Talvez você já esteja aqui há muito tempo e fala, bispo, eu já passei dessa fase. Hoje, não funciona mais nada. Antes eu até tinha vitórias pela fé, hoje eu uso a fé, mas não funciona mais, não resolve mais. Porque o tempo passou e você não se entregou mais. Então, nem fé para vencer problemas mais você tem hoje. Você está na igreja porque fala, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Não tem para onde ir. O diabo está aí destruindo. Então você não sai da igreja porque você não tem para onde ir. Mas você não vê mais resultado da sua fé. Sua fé não funciona mais. Nem promessas você consegue mais. Você precisa do Espírito de Deus. Você precisa conhecer a Deus. Então, aproveita esse momento, rasgue o seu coração, esqueça das pessoas do seu lado, fale com sinceridade, fale para Deus, com Deus, tudo. Que se você faz coisa errada, se você só era interesseiro, se você não sabia, eu não sabia de nada disso, como eu não sabia. Mas agora eu sei, meu Deus, eu quero conhecer o Senhor. Dê a tua vida, entregue a tua vida, para que o Espírito Santo venha sobre você, os rios de água viva fluam dentro de você. Feche os seus olhos, por favor.